Olá, vamos trabalhar hoje um tema muito interessante dentro da visão espírita com vocês, meus irmãos, falando sobre a dor. A dor, no sentido em que ela possa ser um instrumento necessário ao nosso crescimento espiritual. A dor, ela pode ser uma ferramenta para a nossa evolução, ela pode ser um alerta para o nosso crescimento. E muitas vezes, quando a gente está sentindo a dor, nós nos aproximamos mais de Deus, né? No sentido da fé, no sentido de acreditar mais, porque nem sempre nós, quando estamos bem, quando estamos saudáveis, quando estamos felizes, com tudo estando dando certo, nós lembramos que existe um Criador. Não é que Deus nos castiga e nos empurra para que possamos pensar nele através da dor. É que a dor é um instrumento que, vez ou outra, ela vem e nos, como fosse uma chave, uma ferramenta que aperta os parafusos, que nos ajusta um pouco para entrarmos em sintonia com o nosso Criador. Partindo do pressuposto que esse Criador que nós falamos, ele pode ter diversas origens, né? Para religiões, para fé, até para pessoas que não acreditam em Deus, elas acreditam às vezes que o universo, que existe alguma coisa que organiza ou que faz com que tudo funcione. Tudo isso são interpretações de Deus, né? Deus não nos castiga, a dor não é castigo. A dor é um alerta, é um momento em que nós, através dela, nos aproximamos um pouco mais das nossas necessidades como espírito, como seres, filhos de Deus, né? Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos chamam a dor de bênção, né? No capítulo 9, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. De que forma que seria essa bênção, né? Essa bênção que o Espiritismo nos fala é um mecanismo que a dor é um mecanismo de aprendizado, um mecanismo de redenção individual, de trabalho, né, para a redenção individual. Ela é essencial para o amadurecimento emocional e espiritual do ser humano. Frequentemente, ela é vista como um convite a despertar, um convite ao crescimento, né, que ajuda a melhorar o nosso caráter. E é um instrumento do planeta, né? Se você observar o planeta Terra, os seres que nele habitam, todos sentem dor, todos têm uma forma de sofrimento durante a sua existência. Às vezes a gente até pensa assim, como é que Deus permite que haja tanta dificuldade, tanto sofrimento para os animais, né, e para as pessoas, sei lá, para tanta essa variedade toda de vida que tem no planeta. Aí, em vez de a gente rejeitar Deus por causa disso, nós temos que entender a questão, entender por que nós sentimos dor, por que é assim que funciona, né, o mundo. Os que acreditam, né, existem aqueles que acreditam que a dor é algo demoníaco, né, que ela é imposta a nós devido a uma pressão vinda de seres demoníacos, né? E há aquelas pessoas que acreditam que é tudo por acaso, que não existe nenhuma forma de poder acima da natureza, que tudo acontece por mecanismos automáticos, né? E há aqueles que acreditam que os fatos que acontecem são decorrentes de necessidades ou de pressupostos da inteligência suprema para com o planeta onde nós estamos. E o Espiritismo partilha desta última informação. Nós estamos no mundo para vivenciar todas as características deste mundo. E muitas vezes essas características de sofrermos, né, até os animais também padecerem, tudo levar a essa questão, entenderemos que é um processo de crescimento para o espírito. Esteja ele em que fase ele estiver. Esteja ele ainda em fase animal, sem desenvolver a inteligência contínua, aliás, o pensamento contínuo, e esteja ele na fase humana, desenvolvendo-se, né, como ser humano. A dor é necessária para que nós busquemos o autoconhecimento, busquemos a reforma íntima, nos transformar, nos melhorar. Ela é um convite para que a gente busque esta melhoria, né? Você que está, nós que estamos aqui neste mundo, nós vamos sofrer pressões e dificuldades deste mundo. Com o nascimento aqui, estreando, né, aqui nesse mundo, a gente vai permanecer aqui e sofrer todos os fatos, né, que ocorrem, tempestades, adventos de sofrimento, acidentes, tudo. Nós passaremos aqui por um período de provas, né? Esse mundo é um mundo de provas, um mundo de expiar, ou seja, de aprender com o sofrimento que nós devemos ser melhores.
Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Quem diz isso é Emmanuel, né? Sofre também angariando os recursos para obter essa coisa, para obter o nosso crescimento. Então, o sofrimento não é apenas para resgatar o passado, na questão da reencarnação, por exemplo. Ele vem para que nós possamos também ganhar créditos com Deus, ganhar sensibilidade para obter vantagens na vivência nossa com os planos onde nós iremos entrar futuramente. Falando sobre a dor, nós temos que entender que aquele que, como Jesus, né, que veio a este mundo sem merecer sofrimento nenhum, ele foi colocado em uma cruz, né, e crucificado de braços abertos, né, mostrando que mesmo morrendo na cruz ele abraçava toda a humanidade. E então vamos entender que até para ele, um missionário divino que veio trazer o evangelho, o sofrimento, a dor foi necessária. E dentro desse tema, a dor, nós podemos pensar na questão da paciência. Imagine você, paciência, né? Ciência da paz. Você ter ciência da paz mesmo passando por período de dor. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E continua, não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então a dor é uma espécie de aguilhão, né, que nos empurra, uma espécie de ferrão que nos leva para frente. Como o boi, né, que está deitado dentro do caminhão de transporte, às vezes ele tem que sofrer um arranco, antigamente, hoje já é proibido, né, mas antigamente usava uma espécie de ferrão para ele poder se levantar. Afinal de contas, se ele ficasse deitado, ele é pisoteado pelos outros. Então, na vida, se a gente não se levantar a cabeça e seguir em frente, a gente pode ser pisoteado, né? Não pelas outras pessoas, até pode, mas pelo próprio tempo, pelos próprios fatos, pelas próprias dificuldades, né? Diz o Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a vida ela é difícil, que muitas vezes agulhadas, né? Muitas agulhadas, muitos momentos de sofrimento, pode levar a uma dor maior, né? Diz aqui, compõe-se a vida de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, né? Então, estou falando aqui sobre esse tema, eu conversando aqui na segunda-feira última, aqui no Centro Espírita, nós vimos sobre aquela pessoa que quer trazer para ela todas as dores, né, de outras pessoas, as dificuldades que os outros passam, e a pessoa quer ajudar todo mundo, né? Quer sair assim, pegar a sacola de um, pegando a mala do outro, pegando a dificuldade do outro. E depois lá na frente ela não dá conta nem da própria dificuldade e quer carregar, né, quer abraçar todas as pessoas. Então a cada um, segundo disse Jesus, né, a cada um segundo as suas obras. Agora, eu posso auxiliar o próximo, eu posso ajudar, eu posso dar a minha contribuição para que o outro sofra menos. É até uma obrigação moral fazer isso. Mas se uma pessoa está, isso metaforicamente falando, a senhora está morrendo afogada e eu não sei nadar, eu não tenho condição de salvá-la nadando até onde ela está. Eu tenho que utilizar de inteligência e de outros métodos para salvá-la, né? Chamar quem pode nadar, ou usar um veículo, um barco, para ir até a pessoa. Então ajudar também faz parte, ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo, mas eu tenho que saber como ajudar. De que forma que eu vou ajudar alguém? É melhor do que não ajudar sem saber a forma, porque eu posso afundar ou prejudicar essa pessoa, né? A pessoa que acabou de sofrer um acidente, chama-se a ambulância, né? Chama-se o médico. Se a pessoa está passando por dificuldade em questão financeira, se eu não tenho dinheiro para socorrê-la, eu tenho que tentar trabalhar com ela a questão de utilizar outros tipos de socorro. Porque se eu tiro de mim e dou a ela, vamos ficar os dois na miséria, né? Então, a melhor forma é tentar ajudar a pessoa de uma outra forma que não se prejudique. Embora que há casos em que é necessário que você tire o próprio agasalho e vista a outra pessoa que está passando frio. Porque é importante a gente doar, né? Se doar por o próximo. Mas se puder ser feito com inteligência, sem misturar, né, com a dor daquela pessoa, de forma a também passar por dificuldade, né? Porque se eu vou ajudar alguém, eu tenho que ter força para ajudar essa pessoa. Não só força, eu tenho que ter inteligência. A dor, agora, passando para outro tipo de dor. A dor, por exemplo, a dor moral, né? A pessoa que é traída, a pessoa que é deixada de lado, né? A pessoa que é abandonada, passou por um período de morte de um ente querido, ou de uma doença grave, alguma coisa. Tem muitas coisas, gente, que levam a questão da dor, do sofrimento. E quando a gente parte para o plano espiritual, levamos conosco a lembrança das dores que tivemos aqui. Isso pode ser um problema lá do outro lado.
A gente pode, né, chegar do outro lado e ficar lembrando das dores aqui. E aí ter a sensação, né, de que estamos sofrendo as mesmas dores que tínhamos aqui. E lembrar que no plano espiritual também existe a dor moral, né? Os problemas de relacionamento, as dificuldades vão continuar. Enfim, a dor é uma necessidade, não fosse Deus não permitiria. E quando a gente compreende a dor, dentro do Espiritismo, né, que ensina os Espíritos, nós temos mais condições de suportá-la. Se você estiver passando por um período de dificuldade, entenda então que Deus nos felicita, né, com a dor para nos capacitar para o amor. E muitas vezes, pessoas que passam por muito sofrimento chegam no plano espiritual, vencendo as dificuldades aqui, e são classificados como espíritos que venceram a batalha. Espíritos que se transformam muitas vezes em missionários, depois de passar aqui pelas dificuldades, e vão colher as glórias do plano espiritual. Né? Beleza? Obrigado, Jesus nos abençoe.